Quando o amor se transforma em mentira e a confiança em traição, só a coragem e a determinação podem trazer você de volta para si mesmo. Mas e se toda dor escondeu uma chance de um novo começo? O sol tinha acabado de se pôr quando terminei meu trabalho como advogado em uma grande empresa. Minha agenda era incrivelmente apertada e muitas vezes me via consumida pelo trabalho até tarde da noite, quando o resto da cidade já havia se acomodado na quietude da noite. Este dia não foi exceção. Eu me estiquei cansada, aliviando a tensão em meus ombros. Depois, juntei minhas coisas e coloquei meu casaco. Desligando a luz do escritório, entrei na noite que escurecia, sentindo o leve frio rapidamente tomar conta da rua enquanto o sol desaparecia além do horizonte. A cidade já estava começando a se afogar em luzes, e eu não pude deixar de notar como silenciosa e majestosamente o prédio alto, onde eu trabalhava, apareceu diante de mim. Félix estava esperando na saída. Eu o conheci em uma cafeteria. Foi um encontro casual, nada digno de nota, que mais tarde teve um impacto profundo em mim. Eu tinha tomado seu café por engano, e esse foi o início da nossa comunicação. Rimos disso, e naquele momento, embora eu não pudesse admitir para mim mesma, já sentia uma atração estranha, quase magnética. Lembro-me da primeira coisa que notei nele: seus olhos azuis brilhantes. Eles me olharam como se ele estivesse genuinamente interessado em me conhecer melhor, não apenas minha posição ou status. Havia nele uma sinceridade que eu não havia encontrado em outros homens, e aquele olhar deixou uma marca no meu coração. Oi, como foi o seu dia? Feliz perguntou, cumprimentando-me com seu sorriso caloroso e um pouco cansado. O mesmo de sempre. Trabalho, 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 respondi, jogando o cabelo para trás. Ele sorriu em resposta. Bem, sim, mas você disse que estava planejando jantar naquele restaurante italiano que mencionou da última vez. Parece algo que eu definitivamente preciso, disse ele, e eu sorri. Suas palavras soaram descontraídas e casuais, como sempre. Enquanto caminhávamos pela rua, ele começou a me contar sobre seu passado. A ideia de abrir sua alma para mim lhe parecia natural. Sabe, M, meu casamento anterior foi difícil, disse Félix, com a voz ficando um pouco tensa enquanto olhava para longe, como se procurasse respostas no escuro. Elma me traiu e isso me quebrou. Foi aterrorizante. E por mais que eu tentasse me recuperar, nada funcionava. Meus pais ficaram do lado dela e pararam de falar comigo. A única pessoa que estava lá para mim era minha irmã, Lisa. Eu me senti um pouco desconfortável ao ouvir sobre sua dor, mas com simpatia eu disse: Sinto muito, Félix. Deve ter sido muito difícil. Sim, foi muito difícil, suspirou. Mas você sabe, Lisa estava lá para mim. Ela não julgou. Sempre nos entendemos, aconteça o que acontecer. Ah, Liza. Eu ainda não a conheci, eu disse, tentando mudar a conversa para evitar aprofundar sua dor. Não, ainda não. Mas com certeza você vai conhecê-la. Você vai gostar dela. Ela tem o mesmo senso de humor que eu, disse ele com um sorriso. E eu senti o calor em suas palavras, que eu estava procurando. À medida que nosso relacionamento se desenvolvia dia a dia, comecei a sentir meu carinho por Félix crescer. Muitas vezes nos encontrávamos para jantar, passeávamos no parque e íamos ao cinema. Ele foi sincero, gentil e atencioso, e sua história de traição tocou meu coração. Eu senti que queria protegê-lo, estar lá para ele, e prometi a mim mesma que nunca iria machucá-lo. Meses se passaram e nosso vínculo se fortaleceu. Tomamos uma decisão que mudaria nossas vidas. Decidimos nos casar. Planejar o casamento foi um verdadeiro desafio, principalmente com minha agenda de trabalho apertada. Mas Feliz estava ao meu lado a cada passo do caminho. Ele me apoiou, organizou todos os detalhes e sempre encontrou tempo para estar comigo, apesar de nossas vidas ocupadas. No dia do nosso casamento, senti uma estranha mistura de excitação e nervosismo. De pé no meu vestido de noiva em frente ao espelho, não pude deixar de notar como minha percepção da vida havia mudado. Feliz parecia impecável em seu terno, parado no altar, me esperando. Foi tão emocionante. Caminhei pelo corredor, sentindo meu coração disparar a cada passo.
A cerimônia correu perfeitamente, mas houve uma coisa que me chamou a atenção. Percebi que não havia ninguém da família de Félix ao lado dele, exceto uma jovem com um sorriso brilhante. Era Lisa, sua irmã. Ele orgulhosamente nos apresentou. Sandra, conheça Lisa. Ela estendeu a mão com um sorriso. Prazer em conhecê-la, Sandra. Feliz me falou muito sobre você, disse ela, e senti como seu sorriso amigável iluminou um pouco a atmosfera. Eu sorri de volta, mas apesar da alegria e emoção que estavam me tomando naquele momento, parte de mim estava se perguntando sobre a família de Félix. Por que eles não estavam lá? Por que só Liza? Poderia haver segredos que ele ainda não tivesse me contado. Mas resolvi deixar esses pensamentos de lado para depois. Família é uma coisa complicada, eu disse a mim mesma, e talvez nem tudo seja tão simples quanto parece. As semanas após o nosso casamento foram um momento de completa felicidade para nós. Nós apreciamos café da manhã no terraço, jantares acolhedores junto à lareira e maratonas de cinema de fim de noite. Tudo parecia perfeito, mas dentro de mim havia a sensação de que algo inesperado poderia aparecer no horizonte, capaz de perturbar esse mundo ideal. O conforto e a facilidade entre nós ficavam mais fortes a cada dia que passava. Mas tudo mudou uma noite quando Félix chegou em casa do trabalho. Ele entrou na casa com um olhar tão grande que eu imediatamente entendi que algo estava errado. Ele parecia perturbado, seus olhos nublados por pensamentos pesados. Levantei os olhos do livro que estava lendo e senti um aperto dentro de mim. Ele começou a falar hesitante, como se as palavras estivessem vindo difíceis para ele. Sandra, eu preciso discutir uma coisa, ele disse com a voz levemente rouca. Ansiosamente, coloquei o livro sobre a mesa e olhei para ele. O que há de errado? Eu perguntei. Meu coração acelerou de repente e eu podia sentir meu pulso acelerando. É Liza, respondeu ele com os olhos embotados. Ela está passando por um momento muito difícil. Seu namorado era abusivo com ela e ela precisa de um lugar para ficar. Meu coração apertou. Olhei para ele em choque, tentando processar as palavras que acabara de dizer. Foi terrível, assustador. Eu não podia acreditar que algo assim pudesse ter acontecido com Lisa. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, isso é horrível! Sussurrei, sentindo um vazio no peito. Claro que ela pode ficar com a gente, tem certeza? Eu perguntei, sem perceber o quão profundamente abalada eu estava com suas palavras. Félix suspirou aliviado. Claro, ela é da família. Precisamos ajudá-la, disse ele, embora houvesse uma pitada de incerteza em sua voz. No dia seguinte, Lisa se mudou para o nosso quarto de hóspedes. Ela estava completamente diferente do dia do nosso casamento. Hematomas eram visíveis em seu rosto e braços, e seu olhar estava derrotado, como se ela tivesse perdido toda a esperança de um futuro melhor. Ela ficou na porta e, quando encontrei seu olhar, algo dentro de mim quebrou. Oi, Liza, eu disse, tentando parecer otimista, mas por dentro, minhas emoções estavam agitadas. Lamento muito saber o que aconteceu. Por favor, saiba que você está seguro aqui. Ela deu um leve sorriso, mas não era tão brilhante como costumava ser. Lisa estava totalmente abatida, e eu entendi que ela precisava de tempo para se recuperar. Obrigada, Sandra. Significa muito para mim, disse ela baixinho, com a voz cheia de amargura e exaustão. Alguns dias se passaram e comecei a notar que Liza e Félix estavam passando muito tempo juntos. Eles riam, conversavam sobre suas próprias coisas e, às vezes, até cozinhavam juntos. Foi bom vê-los tão próximos. Parecia que o vínculo entre eles era tão natural e sincero. Mas às vezes, especialmente quando eles estavam sozinhos, eu me sentia um estranho. Aqueles momentos em que me tornei a terceira roda da minha própria casa me incomodaram. A sensação de que eu não me encaixava bem no mundo deles ficou mais forte. Certa noite, depois do jantar, quando senti que não podia mais ignorar a tensão crescente, resolvi conversar com Félix. Sentamos no sofá e comecei cautelosamente, tentando não ferir seus sentimentos. Fico feliz que Liza esteja aqui e que possamos ajudá-la, comecei, tentando não parecer muito preocupada. Mas, sabe, às vezes me sinto um pouco deixada de fora.
Parece que há uma conexão tão próxima entre vocês dois e não tenho certeza de como me encaixo nisso. Félix me olhou com leve surpresa. Ele claramente não esperava ouvir nada assim, mas sua reação foi gentil. Ele gentilmente me puxou para mais perto. Eu entendo o que você está dizendo, disse ele depois de um tempo. Liza e eu passamos por muita coisa ao longo dos anos. Nós nos apoiamos e ela significa muito para mim. Mas prometo que farei tudo o que puder para que você não se sinta assim. Você é importante para mim, Sandra. Acenei com a cabeça, não totalmente convencido, mas apreciando suas palavras. Era importante para mim que ele ouvisse meus sentimentos. E agora eu podia esperar que tudo melhorasse. No dia seguinte, Félix planejou uma noite de cinema para nós três. Era a nossa maneira de voltar a alguma aparência de normalidade, de tentar passar um tempo juntos como costumávamos, com sorrisos e risadas leves. Nos acomodamos no sofá, curtindo pipoca e assistindo a um filme antigo que já havíamos amado. Lisa compartilhou histórias sobre sua infância, e eu senti que estava gradualmente me tornando parte do mundo deles. Eu estava feliz que ela estava compartilhando suas memórias comigo. Mas ainda assim, no fundo, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava faltando, que algo nessa situação estava errado. Comecei a perceber como eles sussurravam um para o outro quando achavam que eu não conseguia ouvir. E às vezes, quando eu entrava em uma sala, suas conversas paravam, e o silêncio no ar fazia parecer que eles estavam escondendo alguma coisa. Tentei não prestar atenção, convencendo-me de que era apenas a proximidade entre um irmão e uma irmã. Mas algo me sussurrou que não era só isso. Algo não estava certo. Uma noite, resolvi conversar com Liza. Estávamos sentados no jardim e eu, reunindo coragem, me aproximei dela. Liza, podemos conversar? Eu perguntei, tentando não soar acusador. Ela se encolheu um pouco, mas concordou imediatamente. Claro, o que está acontecendo? Eu notei que você e Félix compartilham um vínculo muito próximo. E isso é ótimo, comecei. Mas depois fiquei em silêncio. Mas às vezes, parece que vocês dois têm alguns segredos compartilhados. Não faço parte deles. Talvez seja apenas minha imaginação, mas me deixa um pouco desconfortável. Lisa suspirou e olhou para mim com compreensão. Sandra, eu entendo o que você está dizendo, mas você precisa saber. Feliz e eu passamos por muita coisa juntos. Isso não significa que estamos escondendo nada de você. Às vezes, falamos de coisas do passado que podem ser dolorosas. Eu assenti, um pouco tranquilizada por suas palavras, embora ainda não totalmente convencida. Mas apreciei sua honestidade e sinceridade. Obrigado pela compreensão, Liza, eu disse. Eu só queria limpar o ar. Os meses seguintes foram um verdadeiro teste para mim. O trabalho me consumia inteiramente. Eu estava enterrado em papelada, relatórios e projetos que tinham que ser concluídos até tarde da noite. O tempo voou e pude sentir a dinâmica entre Feliz, Lisa e eu começando a mudar. Quando finalmente cheguei em casa, cansado e desgastado, eles, por outro lado, estavam passando um tempo juntos. Percebi como o vínculo deles se fortalecia a cada dia. Eles riram, compartilharam memórias, prepararam jantares e, às vezes, eu sentia que estava me tornando um estranho em minha própria casa. Era difícil de explicar, mas comecei a sentir que uma conexão em comum havia se formado entre eles, que eu não conseguia entender completamente. Cada interação, cada olhar, cada sorriso entre eles me deixou no escuro. Nos momentos em que eu não estava por perto e Félix e Liza estavam sozinhos, senti uma parede invisível se erguendo entre eles. Tentei ignorar esse sentimento, mas ele não me soltou. Um dia, durante uma pequena pausa no trabalho, não aguentei mais e compartilhei minhas preocupações com uma colega, Sara. Segurando uma xícara de café nas mãos, confessei. Eu não sei, Sara. Eu simplesmente não consigo me livrar desse sentimento. Tudo parece diferente, não como costumava ser. Eu deveria estar ajudando a Liza, mas algo não parece certo. Sara olhou para mim com preocupação e se inclinou, baixando a voz. Você está falando da Liza? Aconteceu alguma coisa? Suspirei pesadamente. Ela está morando conosco há alguns meses e
Enquanto tento ser uma boa anfitriã e apoiá-la, sinto constantemente que algo está errado. Não sei explicar. Sarah fez uma pausa, deixando seu laptop de lado. Você já conversou com Félix sobre isso? Assenti. Sim, mas ele disse que estou lendo muito em pequenas coisas. Sarah pensou por um momento e então, baixando a voz, sugeriu. Se você realmente quer chegar ao fundo disso, eu posso falar com um amigo meu na polícia. Ele trabalha em um departamento que lida com esses casos. Talvez Liza tenha denunciado o abuso e você não saiba. Sua sugestão foi tentadora. Pensei bem, mas não conseguia parar de me preocupar com as consequências. Não queria quebrar a confiança da Liza. Não queria causar danos. Você acha que é uma boa ideia? Eu perguntei preocupado. Sarah deu de ombros. É para sua tranquilidade, Sandra. Se houver registro, você poderá relaxar. Caso contrário, você pode ter certeza de que está pensando demais nas coisas. Depende de você o que você quer. Hesitei, mas no final, concordei. Alguns dias depois, Sarah voltou com os resultados. Minhas dúvidas se confirmaram quando ela disse: Sandra, não há registros de Liza denunciando qualquer abuso. Verifiquei 2 vezes as informações com meu amigo. Não há nada. Meu coração afundou. Não queria acreditar que Liza pudesse estar escondendo algo de nós, mas ao mesmo tempo não conseguia me livrar da sensação de mal-estar. Tem certeza? Eu perguntei, lutando para esconder minha confusão. Sarah assentiu, sua expressão séria. Sim, meu amigo conferiu. Então não se preocupe, você pode relaxar. Agradeci, mas por dentro não estava nada tranquila. Naquela noite, quando cheguei em casa, resolvi conversar com Liza. Senti que precisava esclarecer as coisas, aliviar a pressão no peito. No jantar, quando estávamos todos reunidos ao redor da mesa, tentei trazer o assunto à tona casualmente. Lisa estava de bom humor, então resolvi começar a conversa com delicadeza. Sabe, Liza, eu tenho uma amiga que trabalha com vítimas de violência doméstica. Ela disse que poderia ajudar se você quiser obter aconselhamento ou mesmo assistência jurídica. Pode ser um passo útil se você decidir seguir em frente. Liza imediatamente enrijeceu, seu rosto ficou menos expressivo e ela parou de sorrir. Senti a conversa tomando um tom tenso. Isso é muito atencioso da sua parte, Sandra, disse ela baixinho. Mas prefiro deixar isso para trás. Quero seguir em frente, deixar tudo isso no passado. Tentei insistir, sem querer largar o assunto que tanto me incomodava. Eu entendo, mas é importante denunciar essas coisas, Liza. Não se trata apenas da sua segurança, mas também da segurança dos outros. Quero que você esteja seguro, que possa viver em paz. Lisa parecia chateada. Seus olhos brilharam e ela cerrou os punhos enquanto se sentava na beira da cadeira. Eu sei, mas a escolha foi minha. Ela mal conteve as emoções. Não quero voltar a isso. Agora não. A conversa terminou aí. Senti um aperto no peito. Sentamos todos em silêncio. Não sei porquê, mas naquele momento percebi que algo estava errado. Algo que eu ainda não conseguia entender, mas algo que eu precisava descobrir. Fingi fazer uma viagem de negócios, mas, na realidade, resolvi observá-los para entender o que estava acontecendo em minha própria casa. Eu precisava saber. Era a única coisa que podia me acalmar. Eu não podia mais ficar no escuro, ouvindo suas conversas tranquilas, vendo-os sorrir um para o outro, e não sentindo que havia algo escondido entre eles, algo mais do que apenas amizade. Contei a Félix e Liza sobre minha próxima viagem a Chicago. A reação deles foi quase idêntica à surpresa genuína, mas notei algo mais nos olhos de Félix que não consegui explicar. Ele estava feliz, isso era óbvio. A pergunta, quanto tempo você vai ficar fora? Não parecia apenas interessado, mas havia uma alegria quase contida em sua voz. Tentei não prestar atenção, respondendo casualmente. Apenas alguns dias, eu disse, tentando esconder a preocupação em minha voz. Reunião importante, preciso estar lá. Lisa, como sempre, interveio gentilmente, com um sorriso que não chegou ao meu coração. Sentiremos sua falta, mas trabalho é trabalho. Cuide-se. Suas palavras soaram sinceras, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que havia algo não dito nelas. Algo invisível que passou pela minha atenção.
Na manhã seguinte, arrumei minha mala, tudo cuidadosamente arrumado para não levantar suspeitas. Fui para o aeroporto, mas em vez de embarcar no avião, aluguei um carro e me hospedei em um motel perto de nossa casa. Passei o dia inteiro observando-os, fazendo compras e planejando minha visita inesperada para casa à noite. Estacionei o carro alugado a um quarteirão de nossa casa e, aproximando-me cautelosamente, entrei pela porta dos fundos. A porta não estava trancada e entrei silenciosamente no quarto, prendendo a respiração para evitar fazer barulho. Mas o que vi me fez congelar. Félix e Lisa estavam deitados em nossa cama, abraçados. Seus corpos estavam bem pressionados e era tão íntimo que eu não podia acreditar no que via. Minhas pernas cederam e eu mal consegui parar de gritar. A traição me perfurou como uma faca gelada. Fiquei ali parado, incapaz de compreender o que estava acontecendo. Quando finalmente falei, minha voz soou como um rugido em um espaço vazio. É sua própria irmã. Eu não conseguia conter a raiva que fervia dentro de mim. Os dois pularam. O pânico era óbvio em seus rostos. Félix rapidamente pulou da cama, com os olhos cheios de medo. Sandra, não é o que parece. Sua voz estava nervosa, e ele deu um passo em minha direção. Eu sorri, embora lágrimas enchessem meus olhos. Parece que você está na cama com sua irmã, eu disse, apertando meus lábios. Liza, tentando freneticamente se cobrir com o cobertor, só conseguiu se espremer. Sandra, vamos explicar. Aproximei-me deles, sentindo a amargura subir em meu peito. Como eles poderiam explicar o que eu vi? Como poderiam justificar isso? Explicar? Eu não conseguia controlar minha fúria. Como você pode explicar isso? Félix, claramente envergonhado, respirou fundo, evitando meu olhar enquanto dizia: Lisa não é minha irmã. Nos conhecemos na universidade e... Suas palavras pairavam no ar. Repassei todos os acontecimentos na minha cabeça. Seus olhares misteriosos, conversas secretas, as fotos do passado. E, de repente, tudo fez sentido. Não precisei dizer mais nada. Olhei para os dois, e agora cada palavra que diziam parecia mentira. Então, todo esse tempo você estava mentindo para mim? Eu sussurrei, tentando entender toda a escala do engano. Você... mentiste-me sobre tudo. Por fim, Lisa falou, com a voz trêmula, mas mesmo assim assumiu a responsabilidade. Não planejamos que fosse tão longe. Quando você era tão gentil e generoso comigo, simplesmente não conseguíamos parar. Olhei para Félix, procurando em seu olhar qualquer indício de remorso. Por que, Félix? Por que você se casou comigo se a amava? Eu mal conseguia esconder as lágrimas. Ele baixou o olhar e seu silêncio foi mais aterrorizante para mim do que qualquer palavra. A culpa era evidente em seus olhos. Ele disse: Eu pensei que poderia escapar dela, que você era tudo que eu sempre quis. Mas velhos sentimentos ressurgiram. Naquele momento, quando eu estava diante deles, não havia lugar para palavras. Senti meu coração pesado, apertado pela traição. Virei e saí, sem olhar para trás. Eu não conseguia olhar para eles. Eu não poderia estar naquela casa, cercada por aquelas mentiras. Na manhã seguinte, sentei-me no escritório de Palmira, minha boa amiga e colega advogada. Ela sempre foi meu apoio, e eu sabia que podia confiar nela em qualquer situação. Palmira me escutou atentamente. Seu rosto, um misto de preocupação e raiva. Sandra, isso é simplesmente inacreditável, disse ela, com sua indignação clara. Como eles puderam fazer isso com você? Eu era um tolo, murmurei, olhando para o chão. Eu confiei nele, acreditei nele. Palmira se inclinou para frente, pegando minhas mãos nas dela. A culpa não é sua. Foi ele que mentiu. A voz dela estava firme e confiante. Respirei fundo e finalmente falei. Quero levar isso para a justiça, Palmira. Preciso que paguem pelo que fizeram. Os olhos de Palmira se estreitaram e ela assentiu, cheia de determinação. Você tem todo o direito, Sandra. Vamos fazer de tudo para que eles sejam responsabilizados. Nas semanas seguintes, construímos o caso mais forte possível. Palmira e eu estudamos as leis sobre fraude e engano no casamento. Eu estava determinado a garantir que Félix enfrentaria as consequências de suas ações.
Uma noite, Palmira me ligou com novidades. Sandra, consegui entrar em contato com a ex-mulher do Félix. Ela está disposta a ajudar. Uma sensação de alívio e gratidão tomou conta de nós. Obrigado, Palmira. Essa pode ser a chave que precisamos. Alguns dias depois, a ex-mulher de Félix, Elma, veio me ver. Ela era uma mulher pequena com uma determinação de aço em seus olhos. Sandra, começou ela estendendo a mão. Sinto muito que você esteja passando por isso. Félix tem uma história de engano e eu experimentei em primeira mão. Eu balancei a cabeça e sentei em frente a ela, esperando que ela continuasse. Nós estávamos apaixonados. Ou pelo menos eu pensei que estávamos. Sua voz tremia, mas ela continuou. Mas então eu descobri sobre o caso dele com Liza. Quando o confrontei, ele me retratou como o vilão e disse a todos que eu era o único trapaceiro. Lágrimas brilharam nos olhos de Elma e, enquanto apertava suavemente sua mão, senti como suas palavras me cortavam. Precisamos ter certeza de que ele não vai machucar mais ninguém. Um olhar resoluto brilhou em seu rosto. Assenti silenciosamente. Agora tínhamos mais provas do que nunca. Mensagens de texto, fotografias. Poderíamos usar tudo isso no tribunal. Nossa estratégia foi ficando mais clara. Com o depoimento de Elma e o meu, tivemos um caso sólido contra Félix. Em meio ao nosso planejamento, Palmira recebeu uma ligação inesperada. Sandra, disse ela com o rosto pálido, são os pais de Félix. Eles querem se encontrar com você amanhã. Fiquei cara a cara com dois idosos. Seus rostos estavam revestidos de rugas de idade e tristeza. Clark começou, e seu marido continuou com a voz trêmula. Tentamos avisá-lo, mas nós não sabíamos como. A mãe de Palmira estava segurando as lágrimas. Repudiamos Félix depois do que ele fez com Elma, mas nunca pensamos que ele faria algo assim novamente. Suas palavras apenas fortaleceram minha determinação. Vamos levar isso ao tribunal, respondi com firmeza. Ele não vai conseguir machucar mais ninguém. E então chegou o dia do julgamento. Meu coração disparou quando entrei no prédio. Palmira estava bem ao meu lado. O tribunal estava lotado, sinal da gravidade do caso e do escândalo que causou. Quando me sentei, notei Félix e Liza sentados à minha frente. Eles foram pressionados juntos, sussurrando. Félix olhou em minha direção e a culpa brilhou em seus olhos, mas rapidamente desviou o olhar. Palmira inclinou-se para mim e sussurrou. Fique firme, Sandra. Vamos superar isso. Antes que eu pudesse responder, o juiz entrou na sala e todos ficaram em silêncio. O julgamento começou. Com suas declarações iniciais, Palmira expôs nosso caso de forma convincente, revelando a teia de enganos tecida por Félix e Liza. Seu advogado tentou pintá-lo como um simples mal-entendido, mas o ceticismo na sala era palpável. Todos sabiam que isso estava longe de ser uma confusão inocente, era um engano cuidadosamente planejado e cruel. Palmira expôs habilmente cada passo que Félix e Liza davam, lançando um holofote sobre eles que os deixava cada vez mais nervosos. A cada nova evidência, a cada novo detalhe, sua mentira se tornava cada vez mais aparente. O olhar de Félix estava vazio, como se ele estivesse tentando se esconder atrás de uma máscara de indiferença. Mas suas expressões traíam seu verdadeiro estado. Ele evitou encontrar meus olhos, como se meu olhar fosse uma ferramenta de justiça que pudesse destruí-lo. Liza, por outro lado, sentou-se ereta, seus lábios pressionados em uma linha fina, e seu rosto usava uma máscara congelada de dor, mas em seus olhos, pareceu-me, havia medo. Eu os observei, mas em algum momento senti meu estômago apertar. Não foi alívio. Foi outra coisa, pesada e ameaçadora. Reprimi minhas emoções, absorvendo toda a dor que elas me causaram. Minha dor agora se tornara minha arma, e eu não a deixaria desaparecer até ver sua queda. Quando Palmira terminou sua declaração de abertura, o juiz chamou o advogado de Félix. Seu advogado, um homem de meia idade com o rosto bem barbeado e um terno impecável, levantou-se e começou seu discurso, tentando apresentar Félix como uma vítima, que simplesmente teve azar nos relacionamentos. Ele descreveu o caso deles com Liza como uma história de amor incomum e complicada, que supostamente saiu do controle por acidente.
O verdadeiro ponto de virada veio quando Elma tomou a posição, falando calma e claramente, enquanto contava a traição que enfrentara nas mãos de Félix. Suas palavras eram simples, mas tinham tanto peso que cada frase atingia o coração de quem a ouvia. Eu o amava, disse ela, com a voz tremendo levemente, mas depois se endireitou, como se ordenasse a não deixar que suas emoções ofuscassem a verdade. Ele tirou tudo de mim, minha reputação, minha autoestima, confiei nele, e ele destruiu tudo o que era precioso para mim. A cada palavra, Elma parecia mais determinada. Ela compartilhou as provas que guardava, mensagens de texto, fotografias e até uma carta de Félix na qual ele admitia suas mentiras. Não foi apenas uma carta, foi uma revelação que colocou em xeque todas as suas declarações. O advogado de Félix tentou desacreditar Elma, sugerindo que ela estava amarga e buscando vingança. Ele alegou que suas ações foram motivadas pela dor e que ela estava em busca de retribuição. Mas a dignidade de Elma e as provas que ela apresentou falavam por si. Não havia dúvidas no tribunal de que suas palavras eram respaldadas por fatos. Depois que Elma terminou seu depoimento, foi a minha vez. Fiquei de pé, sentindo a tensão constringindo meu peito, e todos os olhos se voltaram para mim. Contei ao tribunal sobre meu relacionamento com Félix, nosso romance turbulento e a traição de partir o coração que senti quando soube da verdade. Descrevi como abri minha casa e meu coração para esse homem, apenas para ser recebido com engano em troca. Eu pensei que estávamos construindo um futuro juntos, eu disse. Minha voz vacilando um pouco, mas eu mantive tudo sob controle. Mas tudo o que consegui foram mentiras e manipulação. Ele destruiu minha fé nas pessoas. A sala ficou em silêncio. Eu sabia que não eram apenas palavras. Essa era a minha vida, despedaçada pelas mãos de alguém que parecia ser o meu ideal. Senti um fogo se acender dentro de mim e, a cada palavra, sabia que tinha que continuar, não importava a dor. Em seguida, Lisa foi chamada para depor. Ela parecia nervosa, tropeçando em suas palavras enquanto Palmira fazia perguntas sobre o relacionamento deles. Não conseguia esconder o desgosto que sentia por ela. Ela admitiu que sim, Feliz e eu estávamos em um relacionamento há muitos anos. Mas ela tentou justificar suas ações, dizendo que elas nunca tiveram a intenção de machucar ninguém. Mas então, por que mentir sobre sermos irmão e irmã? Palmira pressionou. Por que tecer uma teia tão complexa de mentiras? Lisa olhou para baixo e lágrimas brilharam em seus olhos. Ela apertou os lábios e mal conseguiu dizer. Eu o amo. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa por ele. Mas agora percebo que o que fizemos foi errado. Suas palavras não despertaram nenhum arrependimento ou perdão em meu coração. Eu sabia que os sentimentos dela eram superficiais. Ela estava apenas com medo das consequências, mas mesmo isso, não desculpou suas ações. Por fim, foi a vez de Félix depor. Ele parecia derrotado, um contraste gritante com o homem confiante que conheci uma vez. Era como olhar para uma concha vazia. Seu rosto carecia de qualquer sinceridade que pudesse lhe render até um pingo de respeito. Por que você fez isso? Palmira perguntou, sua voz suave mas afiada, como o fio de uma faca. Félix suspirou, e notei seus ombros caírem, como se o peso de sua própria culpa fosse demais para ele suportar. Eu pensei que poderia ter tudo, disse ele, com a voz embotada, como se estivesse falando de uma escolha abstrata, não de sua vida. O amor de Sandra, sua casa, sua companhia, Liza. Nunca pensei que fosse acabar assim. Suas confissões não trouxeram nenhum alívio. Não era arrependimento. Era simplesmente o reconhecimento de que seus desejos não haviam saído do jeito que ele esperava. Suas mentiras, suas manipulações eram profundas demais para que até mesmo as palavras mais simples restaurassem qualquer significado perdido. O interrogatório foi tenso, mas as confissões de Félix não deixaram margem de manobra para sua defesa. Ele não podia justificar suas ações, e isso ficou claro para todos no tribunal. Ele era culpado, e tudo o que lhe restava era assistir enquanto seu mundo desmoronava. As alegações finais foram apaixonadas. Palmira demonstrou de forma convincente a dor
e o sofrimento causados por minhas ações e pelas que eu havia suportado. O advogado de Félix tentou argumentar que nenhum dano real havia sido feito, mas o júri não acreditou. O julgamento foi concluído e o júri retirou-se para deliberar. Senti um misto de alívio e ansiedade. Eu tinha feito tudo o que podia? Foi o suficiente para acertar as coisas? Agora, tudo estava nas mãos do júri. As horas pareciam dias, mas eventualmente o júri retornou com seu veredito. A tensão no tribunal era palpável. 4 pessoas se levantaram. Consideramos os réus, Feliz e Lisa, culpados de fraude e inflição intencional de sofrimento emocional. Após o julgamento, a atenção da mídia foi avassaladora. Repórteres se aglomeravam, exigindo entrevistas, e pessoas que eu mal conhecia se aproximavam com mensagens de apoio. Mas eu estava cansado de tudo isso. Eu não queria estar no centro das atenções. Eu queria seguir em frente, começar uma nova vida, esquecer tudo o que estava ligado a eles. Uma noite, Palmira e eu sentamos na varanda, tomando chá e discutindo os acontecimentos que haviam passado. Palmira olhou para mim com uma expressão preocupada. Eu sei que você quer seguir em frente, mas você não pode simplesmente suprimir tudo o que aconteceu. Você precisa repensar isso. Olhei para longe, sentindo a tensão começar a diminuir, mas ao mesmo tempo ainda havia um peso no meu peito. Eu sei, Palmira, respondi baixinho. Mas toda vez que penso em Félix e Lisa, sinto essa raiva ardente. Quero esquecê-los e tudo que está ligado a eles. Ela suspirou, como se soubesse que não era tão simples assim. É natural, disse ela. Mas fugir disso não vai ajudar. Talvez você deva considerar a terapia. Pode ajudá-lo a lidar com essas emoções. Eu balancei a cabeça, considerando suas palavras. Vou pensar nisso. Vou tentar em alguns dias. Palmira não me pressionou. Ela apenas me olhou com compreensão, como alguém que sabe que nem todos os problemas são resolvidos imediatamente. E eu sabia que o tempo era o único curador que poderia me ajudar. Conheci o Dr. Carter, um conhecido terapeuta, durante nossa primeira sessão. Meu olhar, que parecia nunca ter encontrado um mundo sem medo e dor, foi finalmente capaz de flutuar sobre seu rosto, tentando encontrar conforto em suas palavras gentis e sinceras. Contei minha história, e ela ouviu pacientemente, nunca interrompendo ou julgando. Quando terminei, ela disse devagar: Sandra, você passou por um evento traumático. É normal sentir raiva, tristeza ou qualquer outra emoção. Mas lembre-se, a cura leva tempo. Acenei com a cabeça, mas dentro de mim restava uma pedra que não me permitia sentir alívio imediato. Nas semanas seguintes, mergulhei lentamente na terapia. Me deu as chaves para entender e aceitar meus sentimentos, abrindo novos horizontes de compreensão. Aprendi que curar não é só esquecer. Trata-se de aprender a conviver com as memórias sem deixar que elas me controlem. E embora o caminho fosse rochoso, comecei a ver uma luz no fim do túnel. Um dia, após uma sessão particularmente intensa, o Dr. Carter disse: Sandra, você fez um progresso significativo, mas você já pensou no que vem a seguir para você? Fiz uma pausa e, no meu peito, senti como se algo tivesse estalado. Meu coração respondia com ansiedade quando pensava no futuro, em como poderia ser sem a sombra do passado, no que estava por vir. Exalei antes de responder. Quero reconstruir minha vida, talvez até reencontrar o amor, mas a ideia de confiar em alguém me assusta. Dr. Carter sorriu gentilmente, como sempre calmo e confiante. É natural se sentir assim. Mas lembre-se, nem todo mundo é como Félix. Quando estiver pronto, você encontrará alguém que irá valorizá-lo e respeitá-lo por quem você é. Suas palavras não me confortaram naquele momento, mas ficaram comigo, como uma onda tranquila que lentamente preenche o espaço e expulsa a escuridão. Meses se passaram e, imersa no trabalho, aos poucos fui recuperando a autoconfiança. Assumi casos difíceis, lutando por justiça. Minha reputação como advogado determinado cresceu. Fiquei mais confiante e minha vida, assim como minha carreira, começou a se estabilizar. No entanto, o coração que antes havia sido despedaçado não cicatrizou tão rapidamente.
mas a cada dia ficava mais forte. Eu estava aprendendo a ficar bem comigo mesma. Uma noite, trabalhando até tarde no escritório, ouvi uma batida na porta. Olhei para cima e vi Mark, um colega advogado com quem havia trabalhado em vários casos. Ele estava parado na porta com uma xícara de café na mão, sorrindo como se, em seu mundo, não houvesse dor ou medo. Ei, Sandra está trabalhando até tarde de novo, disse ele com um sorriso caloroso, e eu não pude deixar de sorrir de volta. Você sabe que estou sempre correndo atrás de prazos, Mark, respondi. Ele sorriu. Quer tomar um café? Fazer uma pausa? Hesitei por um momento, mas depois, pensando bem, concordei. Claro, vamos fazer isso. Um coffee break. Mark e eu conversamos sobre tudo sob o sol. Trabalho, vida e minha aprovação com Feliz. Ele ouviu atentamente e pude sentir seu apoio genuíno. Era tão importante. Marcos me entendeu sem precisar de muitas palavras ou julgamentos. Ele era alguém com quem eu poderia simplesmente estar, sem esconder nenhuma parte de mim. Você é incrivelmente forte, Sandra. Poucas pessoas poderiam sair de uma situação como essa com tanta resiliência, ele me contou durante uma de nossas conversas. E senti o peso que vinha comprimindo meu coração todo esse tempo afrouxar um pouco. Com o passar dos dias, passamos mais tempo juntos, almoçando, participando de eventos e até fazendo caminhadas nos finais de semana. Era bom estar perto de alguém que me entendia, que não julgava meu passado. Tudo isso me deu uma nova força. E enquanto os pensamentos de Félix ainda permaneciam em minha mente, eu não os deixava mais controlar minha vida. Uma noite, enquanto estávamos sentados na praia, observando o pôr do sol, Mark virou-se para mim e disse: Sandra, eu realmente gosto de passar tempo com você. Sei que você já passou por muita coisa e não vou apressar, mas quero que saiba que me preocupo com você. Eu olhei em seus olhos, cheio de sinceridade e calor. Foi aquele momento em que meu coração, tão acostumado à dor, de repente se sentiu leve, como se, pela primeira vez em muito tempo, a esperança tivesse se acomodado em seu lugar. Obrigado, Mark. Eu realmente aprecio isso. Ainda estou me curando, mas é tão bom ter alguém como você ao meu lado. Marcos sorriu e pegou minha mão. Aquele momento foi preenchido com algo mais do que apenas palavras. Foi um momento de verdadeira presença, sinceridade e compreensão mútua. Levávamos um dia de cada vez, e talvez, com o tempo, os dias se transformassem em semanas e as semanas em meses. E quem sabe o que o futuro traria. Mas uma coisa ficou clara. Com ele, eu estava pronto para seguir em frente. A vida tinha me dado outra chance no amor, e eu não ia deixar meu passado me segurar.